Quem já ouviu essa frase? Brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas eu quero acrescentar. As almas deixam tudo para a última hora. E que o Espírito do grande Eu Sou, o próprio Yeshua, fale nos meus lábios, na minha boca agora. Usa a minha língua para falar com você. Somente Ele tem esse poder. Ele é o único pregador, das boas novas, boas notícias sobre a terra. A primeira profecia que aconteceu, a primeira profecia que foi transformada em palavra, está registrada em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu vou citar o capítulo e versículo nessa mensagem e eu corrigi conforme o Espírito me orientou, porque as Bíblias estão alteradas, as Escrituras estão falsificadas. E eu vou ler, talvez você vai ler lá, está diferente da sua, porque o Espírito me deu a mensagem que Ele quer passar para as almas deles sobre a terra. A primeira profecia. E porém inimizade, o grande Eu Sou, o próprio Criador. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre seus filhos, a semente, e os filhos dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira profecia dada pelo próprio Criador sobre a terra após a desobediência das suas criaturas. Você pode ver que isto é profético pelos verbos, é uma profecia. Porém e ferirá, que estão no tempo verbal futuro. Existe também aqui 5 personagens diferentes mencionados nessa profecia. Eles são o grande Eu Sou, o próprio Criador. E Eu Sou, o Yah, o próprio Yeshua. Você, a serpente ou Satanás? A mulher, a descendência da mulher e a descendência da serpente ou descendência do Satanás. Não existe paz, não existe aliança, não existe união entre a luz e as trevas, a semente do maligno e a semente do grande Eu Sou, do filho da mulher. A promessa prediz, para você entender, como esses personagens se relacionarão no futuro com o próprio Criador. Mas quem é a descendência de Satanás? Muitas almas se perguntam que ele se referiu na profecia. No último livro, da Escritura, muitas páginas e milhares de anos após a promessa de Gênesis, milhares de anos, tempo diferente, um do outro, prediz a vinda de uma pessoa. Observe a descrição da mensagem. Está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8 e 9. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. Eu me perguntava, pai, mas quem é os filhos do maligno? E ele me disse, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. O grande Eu Sou, vou prosseguindo, amou as almas de tal maneira que deu o Cordeiro unigênito.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele decretou lá a profecia, que eu acabei de ler, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Porque eu sou, o grande eu sou, enviei o seu Cordeiro ao mundo, não para condenar os homens, as almas, mas para que as almas fossem salvas por ele. Ele é a porta. É o único caminho. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome Yeshua, do unigênito, Cordeiro do grande eu sou. Yohanan 3, versículos 16 a 18. Prosseguindo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, ele disse. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Disse-lhe o próprio Yeshua, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Alguns escritos, eu sou o caminho e a Emet, e a vida, que é a verdade. Ninguém vem ao reino dos céus, ou a vida eterna, ou a salvação, a não ser por mim. Ele disse na tua palavra. Está lá Yohanan, capítulo 14, versículo 6. Se pois eu vos libertar, ele diz, se pois eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Havia uma profecia, a primeira profecia dada da boca do próprio Criador, que criou os céus e a terra, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Entretanto, quem crer no Messias, o próprio Yeshua, isto é, no ungido, o homem que o grande eu sou, o próprio Criador, escolheu e ungiu para salvar o seu povo, as suas almas, de seus pecados, ou seja, da separação, da ruptura que separava, por causa da desobediência, terá proteção e segurança. Quem crer no Messias, no próprio Yeshua. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7, o grande Pai Celestial, o grande eu sou, o Criador, disse, ele estabeleceu ali uma aliança com Avraham. Quem ouviu falar sobre Avraham, talvez muitas almas ouviram falar sobre Abraão. Ele fez uma aliança com Avraham e seus descendentes, isto é, com sua semente para sempre. Mas isso parece indicar que um dia, o mal seria vencido completamente. Porém, até hoje, nenhum homem no mundo venceu por completo seu instinto mal, a não ser um, que é Yeshua, o único. Na morte que o Messias, o próprio Yeshua, padeceu, se comparada com a derrota que o mal sofreu, é apenas um ferimento no calcanhar. Sem falar de sua ressurreição e honra. Hebreus 12, 2. O Messias, o próprio Yeshua, seria aquele que a cumpriria, esmagando a cabeça da serpente, por meio de sua morte na crucificação, na estaca. Está lá na profecia, Gênesis 3,15. E posterior à ressurreição. A ferida que foi profetizada pelo próprio Criador no calcanhar do próprio Yeshua, a ferida no calcanhar de Yeshua, seria a flagelação do Messias,
quando foi açoitado, zombado e pregado na estaca do Calvário, no Gólgota. Por isso que ele disse, o Espírito, havia profecia, não cuideis que vim trazer a Shalom à terra. Muitos podem até colocar a palavra paz. Eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, separar. Já foi profetizada a separação. Não tem aliança, não tem acordo, não tem pacto. Não tem amizade. Reinos diferentes, reinos separados. Ele diz, porque eu vim pôr em dissensão. Matitiá 10, 34, 35. Separar. Não há paz para os ímpios, diz o meu Criador, Isaías 57, 21 e Eshaiá. Mas os ímpios não terá paz, não terá shalom, diz o Criador, e Eshaiá, Isaías 42, 22, 48, 22. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais, nele tenhais a shalom. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Yohanan 16, 33. Então, a profecia foi dada. Está lá em Gênesis 3, versículo 15. Não existe aliança, não existe acordo, não existe amizade entre o reino da luz e o reino dos homens. Não existe pacto, não existe relacionamento. Portanto, decida-se o reino que você quer andar e quer viver eternamente. E por todas estas coisas vivemos na certeza de que o grande eu sou, o próprio Yeshua, está desde o princípio conduzindo a história humana de modo amoroso, proporcionando aos homens e às mulheres vida plena através do próprio Yeshua, que veio para dizer que existe um reino real que está acima de tudo e de todos, pois é soberano. Esse é o reino dos vencedores e jamais conhecerá a derrota. Ao mesmo tempo, esse reino é acessível por meio de Yeshua, que se fez homem, habitando entre nós. Ele sofreu como nós e por nós, e essa é a esperança que vence o mundo. Em suma, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos diz que apenas através do próprio Yeshua, o filho da mulher, o próprio Yeshua, é possível a salvação e a derrota completa do mal. Não tente com os seus braços, com a carne humana, com sua força humana. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, volta a repetir, nos diz que apenas através do Messias, do Cordeiro do próprio Yeshua, é possível a salvação e a derrota completa do mal. Na minha, na sua e de todas as almas. Porque Ele purificou. Todas são aptas à salvação. Que fica aí a mensagem do grande eu sou, o próprio Pai Celestial. A única profecia, a primeira profecia que Ele deixou registrado, claro, que não existe aliança, não existe acordo, mas existe uma esperança e uma porta, que ali você encontrará todas as promessas do seu Pai Celestial.